Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, dos capítulos 25 ao 32. Agora, a parte 3. O que será que a palavra de Deus tem reservada para nós para esse momento, sim? Vamos falar de nações como Tiro e o Egito. EBD Ágape, agora com vocês. Vamos ao capítulo 28, e que diz assim, verso 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por mãos dos estranhos, porque eu o farei, diz o Senhor Jeová. Assim como nós temos Moisés com uma mentalidade divinamente transformada, inspirada, e que para nós é exemplo, nós devemos estar atentos também que tem homens que vão receber essa mentalidade, que vão receber essa influência maligna ao ponto de se acharem deuses. A humanidade tem processos cíclicos, apesar de que estamos caminhando para a volta de Cristo, E nesse processo não é cíclico, esse processo é uma linha contínua, mas a gente vai variando em torno dessa linha, E aí o que ocorre, e o que eu quero te dizer é que não duvidem de homens que vão manifestar essa mentalidade, E vão ter essa alma altiva. Saiba que eles estão malignamente inspirados. Todavia, o seu fim é como a palavra nos ensina aqui, que Deus disse, você vai falar perante aquele que te traspassa. Sou eu Deus? Mas diante dessa pessoa que Deus vai colocar, ele será abatido e aniquilado. Brenão, você quer trazer algo? Sim. A palavra de Deus é poderosa, né? E eu acho que um termo que eu queria chamar a atenção para a gente é o termo da gente cair em si. A gente pode conquistar muitas coisas na terra, isso nos é permitido. O sol, ele se levanta sobre justos e injustos. E na nossa caminhada na terra, a gente pode, como eu falei, agora, conquistar posições, seja porque a gente nasceu numa família já muito rica, ou porque, porventura, o nosso trabalho nos rendeu recurso financeiro, como o caso aí de Tiro, ele conseguiu, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, ele conseguiu receber bastante recurso e exercer poder entre os povos. Mas aí Deus traz essa ideia de que Tiro diz, eu sou Deus. Então isso é um alerta para a gente. Quando a gente começa a confiar demais nas nossas conquistas e no poder que exercemos nas pessoas, ou sobre departamentos que seja. O próprio Deus da palavra diz que Tiro diz assim, que Tiro estima o seu coração como o de Deus, Sobre poder, que eu queria fazer o comentário. Nós sim temos poder e lá desde Gênesis, Deus deu aos homens o governo da terra. Mas o governo que Deus deu aos homens não é um governo para que os homens se coloquem na posição de Deus.
E você pode perguntar de maneira objetiva, Breno, como é isso se colocar na posição de Deus? Nós exercemos poder, mas não exercemos todo o poder. Como assim? Eu exerço poder sobre a natureza, mas existe um padrão ético e moral de Deus que eu devo seguir. Eu não devo estar extorquindo pessoas, eu não devo estar maltratando pessoas, porque quando eu faço isso, eu estou ferindo o poder maior, que é o poder de Deus. E o que Tiro e outra nação que a gente vai comentar nesse episódio estão fazendo são nações poderosas, né? Tiro, no caso, tem um poder financeiro. O que essas nações fazem é o contrário do que Deus gostaria que as pessoas fizessem. Nós podemos ter sim autoridade, vou dizer até poder para gerenciar situações ou mesmo ter reconhecimento de pessoas, mas isso será julgado por Deus. E aí o julgamento de Deus para aqueles que se acham ou que o coração se ensoberbeceram, se encheram de orgulho, estão acreditando que podem fazer o que quiser de acordo com seus próprios princípios morais ou suas próprias ideias, que eles não devem nada a ninguém. O que Deus diz? Deus diz: olha, você vai ser destruído e você vai saber que tu és homem e não Deus. Isso acontece mais tarde com o rei Nabucodonosor, né, com o próprio rei que vai ser utilizado aí como ferramenta, né, como instrumento de Deus para trazer julgamento. Ele mais tarde vai cometer esse erro. Então que a gente fique muito atento quando Deus nos coloca numa posição de governo, quando Deus nos dá poder e autoridade para realizar coisas aqui na terra, que a gente sempre se lembre que quem tem todo o poder é Deus. Esse poder não foi dado para corromper o nosso coração e para que a gente imaginasse que somos iguais a Deus. Lembrando que lá no início, desde Gênesis, essa é a corrupção que fez o homem cair. Não sei se você se recorda, Satanás chega para Eva e diz: olha, se você comer desse fruto, você será como Deus. Então, infelizmente, isso é algo que a gente tem que estar atento, porque acompanha a humanidade lá desde o início de Gênesis até hoje. Essa tentativa, esse gosto por querer dominar como Deus, como o Altíssimo, e se esquecer que acima das nossas cabeças, acima de nós, existe um juiz, existe um pai, existe um trono que criou todas as coisas. Nós só podemos se enriquecer, só podemos ter poder sobre algo, só podemos governar algo porque, antes de tudo, Deus criou esse algo. Deus criou a nossa vida, Deus criou a terra, então nós administramos algo que nós não criamos. A gente tem que prestar contas a Deus sim e não nos colocar no lugar dele. Vamos lá, dando seguimento, né, aqui do verso 11 até o 19. Leia em casa, tá bom? Mas eu vou aqui tratar mais assim de detalhes e comentários em cima do que já está escrito. Nessa passagem aqui, não sei se na sua Bíblia tem esse título, mas na minha tem uma lamentação. Lamentação sobre o rei de Tiro. E você vê que fala de alguém que foi feito perfeito, que foi feito pleno, lindo, né? E diz até aqui no verso 12, cheio de sabedoria e perfeita em formosura, mas se achou nele iniquidade. Lucas 10, no verso... Vamos abrir aqui a palavra do Senhor, abra aí sua casa, eu vou ler aqui, eu faço questão que a gente leia essa passagem, né? É uma passagem muito conhecida que diz aqui, ó, Lucas 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Antes disso até, né, Jesus fala, eu via Satanás como um raio cair do céu. E aí vem trazendo isso, que nada vai nos causar dano. Mas eu acho mais importante o verso 20, que diz o seguinte, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Isso porque você vê que não adiantou de nada toda a riqueza, todo o poder, toda a glória do rei de Tiro. E isso foi, na verdade, uma queda para ele. Muitas vezes, o dom de Deus vira pedra de tropeço. Muitas vezes, a obra de Deus vira pedra de tropeço.
basta ela ficar maior do que Deus. Não vos alegreis, porque é usado por Deus. Alegre antes que seu nome está escrito nos céus. Porque a Bíblia fala, Jesus nos falou, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios e tal, fiz acontecer, construí templos, dei tantas cestas básicas, e eu direi: afastai-vos de mim, não conheço, maldito de meu Pai. Então, porque muitas vezes, gente, essas obras elas se tornam ídolos, essas obras se tornam objetos para carteiradas, se tornam pedras que vão nos fazer subir, e ao invés de olharmos para cima com a intenção de assim, estou mais próximo de algo, às vezes, infelizmente, olhamos para baixo e dizemos assim: eu já fui aquilo lá embaixo. E aí fica parecendo o fariseu que fica na esquina com belas palavras, com belas vestes, né? Seguindo uma tradição, cumprindo um rito, e cria uma religião, cria um rito de condutas que vai dizer que aquilo é sinal de algo, e que não é o exterior, é o interior, né? E, inclusive, quando Jesus fala lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 7, ele vai falar, né? Apartai-vos de mim, maldito meu Pai, vós que praticais a iniquidade. Então distorceu o que um rito que era para dentro, né, de limpeza, um rito de reverência, um rito de dedicação, um rito de cuidado, que era para ser para dentro, o homem coloca para fora. E aí uma adoração que era para ser direcionada para Deus acaba sendo direcionada para os homens, para que se conquiste homens para si mesmos. Então deturpa tudo. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar. E ao ler, né, aqui a palavra do Senhor em Ezequiel 28, falando sobre Tiro e a iniquidade que se achou nele, eu tomo isso para mim, irmãos. Né? Cuidado com a iniquidade, cuidado com a distorção das coisas, porque é muito sutil. O diabo não vai chegar para mim, para você, de capa vermelha, preta, chifrudo, sei lá, fedorento. Não vai, porque isso espanta. Ele vem sutil, ele vem aos pouquinhos nos afastando da fonte, até que chega uma hora que você olha para os lados, você não, qualquer outra pessoa vai olhar para os lados e vai se dar conta que está perdido. Isso é, se der tempo. Vale a pena comentar que Deus traz esses alertas para as nações e que quando uma nação ouve a palavra de Deus, quando uma pessoa ouve o alerta de Deus e se arrepende, vai em caminho, vai ao encontro, né, de resolver a sua vida com Deus, há perdão. Isso vai acontecer, inclusive, na sequência, se a gente continuar lendo Ezequiel. Então, que fique isso no nosso coração, que a repreensão de Deus, ela é um instrumento para que a gente caia em si, para que a gente se lembre, poxa, eu não sou Deus, eu preciso de Deus. Poxa, por mais que eu tenha poderio para realizar situações na Terra, eu vou morrer. Isso é um fato. Nós somos criação de Deus. Então, que a gente venha a tomar essa palavra, essas repreensões de Deus, como oportunidades de arrependimento, de voltar, de cair em si, de realmente viver a realidade e a plenitude da vida de Deus. Deus é tão bom que ele não se exime de estar chamando a nossa atenção e estar falando a verdade. Muito melhor um Deus que fala a verdade, que a gente vai acabar sendo destruído, do que alguém que vai ficar batendo palma para a nossa ignorância, para o nosso erro. Em relação aos capítulos 30 ao 32, eu não vou me ater a isso, né? Caso o Breno queira trazer, né, mais conhecimento, fica à vontade, Brenão, mas eu não vou me ater a isso porque eu vejo que o ápice dessa situação está aqui, em Tiro e em Sidom. Agora, vale a pena também você lembrar que Jesus, falando sobre Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele vem lembrando, né, dizendo assim: ah, de ti, Corazim,
Ai de ti, Betsaida, se tivesse acontecido o que aconteceu, as maravilhas aqui que aconteceu entre vocês, lá em Tiro e Sidom, eles teriam um outro fim. A de ti, enfim, ele fala Betsaida, né? Fala outras cidades, ó, seu juízo vai ser pior que o Sodoma e Gomorra. Então, assim, gente, Tiro, Sidom, Egito, Sodoma, Gomorra, Amon, Edom, são exemplos, tá? São exemplos para que não se repita aquelas coisas, não se repitam aquelas coisas. E qualquer equívoco que a gente cair, que a gente se arrependa, porque permanecer no equívoco é sinal de que o fim daquele que opta pelo equívoco pode ser pior do que o de Tiro e de Sidom. Então, pastor Guilherme, bem rapidamente em relação ao Egito, né? O Egito é uma terra que tem rios, né? Você tem ali o Rio Nilo e é uma terra bastante fértil. Então, o Egito é uma nação que tem essa tranquilidade em relação ao alimento, que teria mais tranquilidade do que o povo de Deus, o povo de Israel, em relação ao alimento. E aí fica o alerta para a gente também. Se nós temos uma vida, entre aspas, confortável, entendo confortável, que a gente já está suprido de todas as coisas. Que a gente não venha a acreditar ou entender que a gente é independente de Deus. De que, olha, eu tenho todo esse poder, eu nasci num ambiente já bastante favorável ao meu crescimento, eu não preciso de Deus para nada, porque eu estou localizado, porque eu estou ali vivendo num ambiente onde tudo me é favorável e eu posso fazer o que quiser. É um alerta para todos nós. Você vê que a palavra de Deus ela vem trazendo o conserto para toda a humanidade. E Deus é o único que pode fazer isso, porque ele criou a humanidade. Então Deus, ele tem o direito autoral para poder dizer assim: eu não criei você para isso. Eu não criei você para que você achasse que você é Deus, para que você não aproveitasse os recursos que você tem na sua mão para poder fazer o que é certo. Então, existe sim julgamento sobre aquilo que há no nosso coração. Deus consegue ver as intenções do coração e consegue ver as ignorâncias do nosso coração, e ele atua em direção a isso. Maravilhoso é o momento que a gente consegue entender quem é Deus e poder dizer assim: eu quero Deus, eu quero isso que o Senhor tem, é melhor. Maravilhoso é quando a gente vê que Deus se importa. Deus se importa com aqueles que fizeram aliança com Ele e Deus se importa com aqueles que ainda não fizeram aliança com Deus, porque são todos criação de Deus. Então é muito bonito ver que o Deus de Israel, o Deus de todo o universo, é um Deus que atua e age para que nós possamos ter uma vida maravilhosa. Então, naquilo que estamos cometendo equívoco, como o pastor MS Guilherme falou, Deus está nos dando tempo, chamando a atenção e colocando profetas, pessoas para poder ser essa trombeta que fala a palavra de Deus e que possa trazer conserto para aqueles que ouvirem com o seu coração, bem parecido com aquilo que Jesus disse, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, você que ainda não tem Jesus Cristo como um Senhor, como Deus na sua vida, quando você ouve as palavras de Deus, algo mexe no seu coração? Quando você ouve o que Deus está dizendo do que é certo, do que é errado, de como viver, o seu coração se move. Isso é um indicativo de que você está entendendo que precisa corrigir algo. Então, que a gente possa ouvir o chamado do pastor, que é Deus, ouvir o chamado do pastor Jesus Cristo e dizer realmente, ele tem razão. Eu quero essa vida. Eu quero o que Jesus está dizendo. Eu posso até não me sentir em condições de viver essa santidade de Cristo agora, mas o que Deus te pede é que você ouça e, ao ser convencido pelo próprio Deus, você dê um passo, o passo de dizer: Deus, eu quero. Pode começar por aí, que Ele garante: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não é apenas um juiz que tem interesse em te condenar. Não. Deus é um juiz que está dizendo o que é certo e o que é errado. Ele é um pai que te criou e um pastor que te orienta. Ele está disposto a ver a nossa vida se tem algo de errado, de querer nos corrigir, para que tenhamos uma vida maravilhosa. Deus está disposto a nos acompanhar. E graças a Deus por isso. Então agora é comigo e com você. Eu declaro que eu e você somos livres, estamos livres para poder dizer sim para Deus
e dizer: sim, Deus, eu quero a sua vida. É você olhar para Ele e falar um sim. Acredite que o convite não é meu, o convite é do próprio Deus. Se você quiser, se esta é a vontade do seu coração, diga sim para esse Deus. Ele não está tão longe, o braço de Deus não está tão longe que não possa ser sentido. Ele está ao alcance da nossa vida, ao alcance das nossas mãos. Venha para Jesus e fique maravilhado com como é bom fazer parte de um Deus que cuida tão bem de nós. Venha para Jesus, diga sim para aquele que te ama, que deu a vida por você. Glória a Deus, vamos orar. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado pela tua palavra. Que tudo aquilo que foi pregado por mim, por Breno, que a gente venha viver, que a gente venha verdadeiramente a se aliançar com essa palavra em todas as áreas da nossa vida. E naquelas áreas onde existe falha, aquelas áreas onde a gente ainda não consegue ser fiel ao Senhor, aquelas áreas que a gente tropeça, que amanhã a gente vai tropeçar, desde já te pedimos perdão, Senhor, pelo dia de amanhã, nos equívocos que a gente possa cometer amanhã. Nos ajuda, Senhor. Ajuda na nossa incredulidade. Ajuda naquelas áreas que sozinhos nós ainda estamos fraquejando, tropeçando. Ajuda os irmãos que têm buscado conhecer ao Senhor, mas no seu coração declaram que querem, mas não conseguem. Ajuda, Senhor, a cada um deles, em nome de Jesus. É isso aí. Encerramos esse episódio, mas não percam. Toda semana um episódio novo para a gente estar aqui juntos estudando. Já comece a ler a palavra de Deus em Ezequiel 33, vá se alimentando e não deixe de estar conosco no próximo episódio falando sobre a palavra de Deus, se surpreendendo com o que Deus trouxe para nós. Te esperamos aqui no canal, hein? Tamo junto. Até lá!